consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia, que pode ser rinite, asma, dermatite, urticária. Quem sofre disso já sabe. É coceira, vermelhidão, nariz arde, a garganta arranha, os espirros sem parar, a falta de ar é um incômodo danado. E nessa época agora do ano, outono, inverno, os sintomas costumam piorar bastante. O ar fica mais seco, aí a gente fecha a casa toda e é um ambiente prato cheio para crises alérgicas. Hoje vamos falar sobre como identificar, tratar e principalmente como prevenir as alergias. E também te lembrar que existe a Semana Mundial da Alergia que acontece este ano, de 29 de junho até o dia 5 de julho e que foi criada justamente para alertar sobre esse problema que atinge tanta gente. Para esse bate-papo recebemos hoje o chefe do grupo de alergia de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o professor Dr. João Melo Júnior e também a doutora Fátima Rodrigues Fernandes, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Vou trazer mais um dado para a gente começar essa nossa conversa. Nos últimos 10 anos, o número de internações por choque anafilático, que são reações alérgicas graves, mais do que dobrou aqui no país. Só em 2024 foram registrados 1.143 casos, um aumento de mais de 100% em relação a 2015, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS do Ministério da Saúde. Por isso eu queria começar essa nossa entrevista hoje perguntando para você, doutora Fátima, o que é exatamente essa palavrinha difícil, né? Anafilaxia. E o que diferencia de uma reação alérgica comum? Muito boa pergunta, bom dia a todos. Eu acho que é muito interessante esses dados que você traz, Soraya, porque realmente é o que nós vemos na prática clínica, né? Um aumento dos quadros de alergia e, infelizmente, um aumento também dessas alergias mais graves, onde o extremo da gravidade é a anafilaxia. Como você comentou, o que é a anafilaxia? É uma reação extrema que compromete 2 ou mais órgãos ou sistemas do nosso organismo. O que significa isso? Além daquelas lesões clássicas na pele, vermelhas, inchadas, que coçam, a gente vai ter mais algum órgão comprometido, que pode ser o pulmão, dando uma falta de ar, chiado no peito, pode ser o sistema cardiovascular, com uma queda da pressão e chegando potencialmente até o choque anafilático, que é uma situação muito grave, que coloca em risco de óbito aquele paciente. Então, é muito importante que a gente conheça esse quadro, saiba diagnosticar corretamente, tente investigar qual é a causa para a gente estabelecer o tratamento correto. Esse aumento na prevalência pode ter 2 fatores. Alguns gatilhos? Isso, alguns gatilhos que colaboram, algumas situações que a gente chama de novas sensibilizações ou novos alérgenos. Hoje em dia a gente come coisas que antigamente a gente não comia e tem contato com coisas que antes a gente não tinha. Por exemplo, a borracha, né? O látex da borracha é um potencial alérgeno. E também um outro fator que pode contribuir para esse aumento é o próprio diagnóstico melhorado. Então, graças à informação de profissionais da saúde, também da população, hoje em dia a gente tem condições de fazer um diagnóstico mais correto e antecipar esse diagnóstico para prevenir. Agora, doutor João, quando essa vítima, né, os sintomas aparecem nas vias respiratórias, o que exatamente acontece e por que é tão sério, tão perigoso? Bom, aí a gente tem que dividir em 2 coisas. Como a Fátima falou, tem que atingir 2 órgãos. Se atingir pulmão, aí ele vai ter uma crise de broncoespasmo muito intenso e corre risco também de vida, né? Sim.
junto, se for o cardiovascular. Mas no nariz, aí não é, mesmo que ocorra o quadro nasal, que normalmente pode estar associado porque vai ser via aérea, o segundo órgão, se for a via aérea, só o nariz não vai matar ninguém, porque a gente pode respirar pela boca. Então aí acaba não sendo muito grave a sintomatologia nasal. É a que menos chama atenção. O que mais vai preocupar é o quadro sistêmico desses pacientes. Que seria o que exatamente? O quadro sistêmico é o tal, aí entra o nome choque. Tá. Né? A anafilaxia foi uma reação sistêmica que atingiu 2 órgãos. Na verdade, o que a gente precisa, vamos dizer assim, meio que entender é que a alergia, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. O nosso organismo vai interpretar, isso aqui não é bom para mim. Perfeito. Então eu vou me defender. O nariz se defende obstruindo, escorrendo, espirrando. Estou removendo as coisas. O pulmão fecha para não entrar. O sistema gastrointestinal, eu vou ter náuseas, vômitos, posso ter diarreia, para eliminar aquilo o mais rápido possível. Só que são reações muito exacerbadas. É um mecanismo de defesa descontrolado. Tá. Né? E aí a reação acaba sendo muito intensa. Agora é importante, só um parênteses, Claro. né, João, que o nariz, embora não seja tão grave quanto o comprometimento do pulmão, às vezes ele é o sinal de alerta, né? Então, se a pessoa tem uma urticária e começa a espirrar sem parar, ter coceira no nariz, E, coceira assim, na boca... Muito rapidamente, ou seja, você falou do alimento, né? Se comeu alguma coisa e já automaticamente já escorre o nariz ou dá uma tosse, isso já é um sinal de alerta? Já é um sinal de alerta, principalmente se a gente conhece aquela alergia, se o paciente já sabe que tem aquela alergia. E é importante a gente lembrar que, às vezes, o contato com aquele alérgeno é oculto. Então, a pessoa sabe que tem alergia, por exemplo, ao leite. E ela pode receber esse leite ou a proteína do leite escondida em algum alimento. Então, às vezes, é complicado, as famílias têm que se acostumar a ler os rótulos, a pesquisar toda a fonte alimentar que dá para essa criança ou mesmo para o adulto, para evitar que esse alimento escondido, essa proteína escondida, desencadeie o quadro. Agora, doutora, esses sinais de alerta, eles diferenciam quando é uma reação alérgica grave ou uma mais amena, ou pode aparecer das duas formas e aí é que serve mesmo o alerta, precisa observar? Então, cada paciente tem um tipo de reação, isso é muito individualizado. Felizmente, não são todos os pacientes alérgicos que vão ter anafilaxia, senão seria uma situação muito grave. Então, o mais comum é o paciente apresentar uma rinite alérgica, uma dermatite atópica, uma urticária, até mesmo um inchaço, que a gente chama de angioedema. Agora, uma parte desses pacientes, mais ou menos 1 para cada 100 mil pacientes alérgicos, podem ter esse quadro mais exacerbado, que daí exige muito cuidado. Então, é importante fazer uma consulta com um especialista e diagnosticar qual é o tipo de alergia que aquele indivíduo tem para promover uma prevenção adequada para aquele indivíduo. Doutor João... Desculpe, Claro, posso completar? Por favor. Porque uma outra coisa que ocorre, nós estamos falando especificamente de alergia, mas existem reações que simulam alergia. Então, é importante procurar o médico para que ele faça essa diferenciação para, inclusive, tranquilizar o paciente. Claro. Ó, você teve essa reação porque você tomou um remédio. Ou você teve essa reação porque você tem reação a tal alimento e daí você não pode de jeito nenhum tomar E quando procurar o médico? Só quando a pessoa já teve algum sintoma ali mais forte. No caso da alergia, sim. Não tem Ele jeito, só acaba né? descobrindo que ele talvez tenha alguma coisa. Depois de passar por algum episódio, né? As crianças têm naturalmente as vias aéreas mais estreitas e isso aumentaria o risco ou não? Não, porque é estreito, mas é proporcional. Tá. Então, sobre esse aspecto, nós vamos considerar que não está tendo nenhum tipo de comprometimento maior. Mas, claro, a criança, a reação pode ser extremamente grave, como no adulto. Certo. E tem alguma idade certa para aparecer algum tipo de alergia ou a pessoa está vulnerável aí a vida inteira? Às vezes não apareceu na idade mais jovem, vai aparecer na fase adulta?
A alergia é de 0 a 100 e quanto? 120, a gente pode dizer? Bastante. Ela pode acometer em qualquer idade, existe uma variação, por exemplo, em relação aos alimentos, existem alimentos que são mais comuns na faixa etária pediátrica, por exemplo, leite, ovo, trigo, soja, amendoim, e outros alimentos são mais comuns na faixa etária de adolescência e no adulto. Camarão, frutos secos, enfim, crustáceos de maneira geral. Entretanto, em qualquer idade pode aparecer. A gente estuda, né, um mecanismo que a gente chama de marcha atópica, que é uma tendência populacional, não quer dizer que cada indivíduo vai seguir aquela marcha, onde desde o nascimento, principalmente naquelas crianças que vêm das famílias que já têm alguma atopia, alguma alergia, ela vai apresentar uma sequência de doenças, de condições. Então, no primeiro ano pode acontecer a alergia alimentar, a dermatite atópica e depois existe uma evolução para asma e para rinite alérgica. Então, a gente fala que às vezes vai mudando o órgão de choque, mas aquele organismo que tem aquela constituição alérgica pode ser alérgico para o resto da vida. O importante é controlar cada uma dessas condições. Né? E como que é feito o diagnóstico, por exemplo? Então, o diagnóstico, o ponto-chave do diagnóstico, como a gente sempre fala para a maioria das questões em medicina, é a conversa, né? É a história clínica. É ir para um médico, para um especialista e contar tudo o que aconteceu, desde o quadro daquele paciente, mas também dos ancestrais, né? Então, dos pais, dos avós, para a gente entender essa tendência hereditária. Então, dependendo dos sintomas, a gente encaixa, né, João, em determinadas síndromes. Então, tem as alergias respiratórias, que o João já falou, tem as alergias gastrointestinais, tem as alergias alimentares, alergias a medicamentos, que é muito importante a gente detalhar bem essa história para entender se foi uma reação adversa, como o João comentou, se realmente é um mecanismo de alergia. Então, todo esse composto, né, de dados clínicos é o pilar principal para a gente estabelecer o diagnóstico. Entretanto, felizmente, também a gente tem algumas ferramentas, né, para aprofundar. Então, a gente pode fazer aqueles testes cutâneos, que são aquelas escarificações que a gente faz na pele e observa a reação para inalantes como ácaros, poeira, pólens, caspas de animais, alimentos. Existem também exames de sangue que diagnosticam também essas alergias, evidenciando um anticorpo que a gente tem no sangue que se chama IgE, imunoglobulina E, que é justamente esse anticorpo que faz a reação que o João comentou, de excesso de resposta imunológica a um agente estranho para aquele indivíduo. E existem outros testes também que são feitos mais na alçada do especialista, como testes de provocação. A gente não pode esquecer também dos testes de contato, porque é muito comum também a gente ter alergia por contato com alguma substância. Então, existe um padrão de testes onde a gente aplica aquela substância num adesivo nas costas e observa se a reação se repete, né? Então, coça, um arsenal grande. Né? Coça muito, é verdade. Agora, tem uma coisa interessante, Soraya, na alergia, que o paciente, ele não nasce alérgico. Não nasce? Não, ele nasce vai adquirindo... Ele nasce com a capacidade de se tornar alérgico. Tá. Então, a reação, ela ocorrerá depois de alguns contatos. Tá. Né? Então, por exemplo, no hemisfério norte, onde a gente tem rinite por pólens, mais importante. No Brasil até tem, mas o mais importante é lá. O paciente não tem a sintomatologia no primeiro ano que ele tem contato com aquele pólen. No primeiro ano ele se sensibiliza. Aí vai para verão, outono, aí na hora que volta para primavera, aí que ele tem a reação. Poxa vida. E como diferenciar uma rinite alérgica de uma gripe, de um resfriado que, enfim, a gente está nessa época, né, outono e inverno, os sintomas são muito parecidos, né, doutor? Então, os sintomas nasais, porque são mecanismos de defesa. Da mesma forma, na alergia ele vai obstruir nariz, ter coriza, espirros, na gripe ou resfriado ele também vai ter pode ter esses sintomas, porque o nariz está defendendo o organismo. Então, o que vai diferenciar é sintomas gerais. Se o paciente vai ter febre, vai ter mal-estar, mialgia, são sintomas sugestivos de um quadro infeccioso. No quadro alérgico a gente não tem. Não, né? A grande confusão que acaba ocorrendo é que
os quadros podem ficar intercalando, favorecendo o outro. Então, na alergia, a gente pode ter um favorecimento para o acometimento de algum vírus e, da mesma forma, a hora que o paciente teve a infecção viral, ele fica mais suscetível aos alergenos, às coisas que causam alergia, porque ambas são inflamações, inflama o meu nariz fica um pouco mais suscetível à entrada dos vírus e dos coisas. Então fica um quadro que não acaba. Os pais vêm falando, eu não sei se meu filho tem gripe ou alergia. E fica com essa rinite crônica que a gente costuma falar, né? Que não tem muita cura, tem que ir tratando ao longo... Tem cura. Tem controle. Tá. Então, se a gente controlar o quadro alérgico, nós vamos conseguir, com as vacinas também para os quadros infecciosos, a gente consegue controlar a intensidade dessas reações. Sim. E diminuir a frequência com que elas estão ocorrendo. Especificamente no caso da alergia, nós também temos a imunoterapia alérgica específica, que é um tipo de vacina com um conceito completamente diferente do que normalmente se tem, que a vacina vai fazer um anticorpo. A imunoterapia, ela tem um mecanismo completamente diferente, mas ela consegue, em um bom número de casos, a depender da indicação correta, fazer com que o paciente fique sem sintoma e sem medicação. E como que tem que ser tomada essa vacina? E para quem é indicada? Bom, nós temos 2 tipos de vacina, 2 formas de aplicação de vacina. Vacinas orais e vacinas injetáveis, né? As injetáveis, inclusive, têm mais de 100 anos. Completou, foi 2010, se não me engano. 2011, completou um século de vacina. Mas mais recentemente, há uns 10, 15 anos, começou a surgir essas outras formas de aplicação, que são as vacinas orais. O tratamento normalmente será longo, porque a ideia dessas vacinas é induzir, então estou falando da vacina de alergia, né? Induzir uma tolerância no paciente, para que quando ele entre em contato com aquilo que causou alergia, o ácaro, o pelo de gato, o que quer que seja, o organismo dele, ao invés de ficar produzindo a IgE, como a Fátima falou, que é um anticorpo importante nessas reações, ele produz outro tipo de anticorpo, que não vai ter o mesmo efeito de reação de uma asma, de uma rinite ou coisas assim. Ele pode ainda apresentar algum tipo de sintoma, mas não na gravidade que seria sem ele ter se protegido. A principal ideia é essa, mas alguns pacientes conseguem ficar sem sintoma algum. Olha que ótimo. Mas são tratamentos longos, não é uma dose, vacina, 2 doses, não. São de 2 a 5 anos o tratamento, pelo menos. Esse ano, inclusive, a Semana Mundial da Alergia, né, que acontece de 29 de junho até 5 de julho, traz um tema direto que é urgente, que é o que a gente comentou no começo do programa, a anafilaxia, que é uma informação que salva, né? Essa é a campanha, que quer chamar atenção para a reação alérgica que é grave, potencialmente fatal e que pode acontecer ali questões de minutos e que precisa ser tratada rapidamente, até com adrenalina injetável, inclusive, né? Que no Brasil a gente não tem essa disponibilidade, né, doutora? E isso falta ainda para que a gente consiga salvar e diminuir esses números que a gente apresentou. Sem dúvida, esse é um ponto crucial que eu acho que é uma emergência pública, digamos assim, a gente advogar em favor do acesso universal, né, para todo paciente, quer seja da saúde suplementar, quer seja do SUS, que ele possa ter consigo esse equipamento, né, essa ferramenta, esse dispositivo que é a caneta de adrenalina, que pode ser usada no momento de uma crise grave e que realmente vai salvar a vida. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não existe o registro na Anvisa. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né, a ASBAI, tem um trabalho muito forte para tentar implantar esse processo no Brasil. Inclusive, existem 2 projetos de lei no nosso Congresso, um deles que obriga a notificação dos casos de anafilaxia, para que a gente tenha conhecimento da extensão desse problema, e um outro mais recente, que é o projeto de lei 85 de 2024,
2024, que obriga o acesso, o fornecimento gratuito da caneta de adrenalina com a prescrição médica para os pacientes anafiláticos. Então, torcemos aí para que esses 2 projetos sejam encaminhados e validados para que a gente tenha o controle dessa situação no Brasil, sendo que em dezenas de outros países do mundo já existe essa disponibilidade e a gente está um pouco atrasado nisso, Soraya. Agora, doutor João, aproveitando a sua especialidade, né? Nessa época do ano, por conta do frio, enfim, o tempo seco, se fala muito em doenças respiratórias. Algo pode ser feito dentro de casa para evitar o surgimento dessas doenças, enfim, a rinite também, alguns cuidados ali do ambiente, que a gente tem a mania de fechar janelas, portas para ficar quentinho, né? Só que o ambiente bem propício para atingir, principalmente quem é mais alérgico. Essa pergunta é o principal foco da alergia, né? Então, o tratamento da alergia sempre será, vamos tentar diminuir o contato com aquilo que causa reação. Perfeito. Alimento, medicamento, o que quer que seja, ácaro, pelos de animais. Então, esse é o conceito. Então, a hora que a gente se fecha no período do inverno no ambiente, obviamente, a sujeira que está dentro daquele ambiente, ela fica mais difícil de ser removida. Mas o foco é esse. Então, alguns cuidados são importantes. No caso das vias respiratórias, né? O principal fator de reação são ácaros da poeira domiciliar, que, na verdade, eles acabam se alimentando da escamação da nossa pele, então acaba tendo muito no quarto e no colchão. Então, uma das coisas que a gente sempre pede é para colocar a capa no colchão. Capas impermeáveis à passagem desses ácaros. Porque com isso, né, a gente pelo menos tira 8 horas de contato. Porque não dá para lavar o colchão ali toda hora, né? Aliás, isso é importante que você comentou, porque eu acabo vendo, não sei se a Fátima já percebeu isso também, muitos pacientes colocam a capa e semanalmente tiram a capa para lavar. E não é para fazer Não é para fazer isso, porque a ideia da capa é prender o ácaro dentro do colchão. Se você tira toda semana, você está abrindo toda semana. E aí vai vir gelo. E além do mais, as capas elas têm diversos tecidos. Algumas são de vinil, essa pode lavar sem problema. Mas as capas de tecido, quanto mais você lava, você vai esgarçando a fibra. E ela perde a função. Perfeito. Então, primeiro ponto, eu acho que colocar a capa no colchão tem um custo, mas é única. Você colocou no colchão e travesseiro, colocou outra ponta. E o outro conceito importante é que tanto o ácaro quanto fungos, que também são importantes alergênios, gostam de alta umidade relativa do ar. Então, se a gente conseguir deixar uma umidade menor, ao redor dos 60%, 50%, mais baixo do que isso, irrita o nariz, fica até com sangramento. Mas se a gente conseguir manter nisso, é adequado para o controle dos ácaros. Então, se tiver equipamento de aquecimento, né, interno, e é válido esse aquecedor, porque tem gente que acaba colocando, né, para deixar mais quentinho. Então, sim, vai secar. Tá. O próprio ar-condicionado. O mecanismo dele acaba secando o ambiente. Então, se o paciente já tem, eu acho que vale a pena. Se não, eu acho que não há necessidade de a gente falar, coloque um aparelho de ar-condicionado para se proteger. Sim. Mesmo porque é fundamental fazer a manutenção do aparelho, né? Sim. É muito antigo, mas teve uma vez um acampamento de crianças inglesas na Suíça, e as crianças eram asmáticas, elas foram para lá e elas não tiveram mais nada, porque era um ambiente muito mais seco, era mais alto e mais seco. Né? E tem uma forma de limpar a casa de maneira ideal? Pano e água ou aspirador de pó, nem pensar? Não, pode. Desde, o que a gente precisa é conter o ácaro. Então, varreção não é boa, porque nós estamos sobe a poeira, né? Os aspiradores são bons, desde que tenham um filtro adequado, que chama filtro HEPA, filtro EPA, que hoje em dia já tem um custo, é caro, mas tem um custo que dá para a gente pensar em utilizar. Se não, é um pano úmido para remover a sujeira. E os animais, que é um outro foco, né, que pode acontecer, a gente precisa minimizar a entrada dos animais no quarto,
né? De forma nenhuma... Subir na cama? Não, nem pensar? Se a pessoa tem uma reação ao animal, sugerir para ele se desfazer do animal, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas de má índole, né? Não dá. Então, a gente precisa tentar minimizar esse problema. Então, nos cachorros, por exemplo, banhos frequentes ajudam bastante a minimizar esse problema. No caso de gatos já é mais difícil, porque ele inclusive é furtivo. Sim. Mas manter o gato sempre limpo também com um algodãozinho embebido de água minimiza. E solicitar para que eles não entrem no quarto, pelo menos. Pelo menos, tá. Né? E bicho de pelúcia, aí dá para eliminar, né? E cortina? Nunca mais. Esses confortos a gente tem que mudar para outros tipos de tecido. Tecidos que a gente possa passar com pano úmido e remover. Agora, por exemplo, a cortina, ela é um problema? Sim, mas o colchão é muito mais. Que às vezes a gente nem pensa, né? Esquece, pensa em outros itens e objetos da casa e o colchão não pensa. Exatamente. Então, agora, no quarto, você evitar livros, coisas que vão ficar paradas lá muito tempo, sim, vai acumular poeira, vai. Mas o principal ali está sendo o colchão. É verdade. A gente ainda põe o nariz dentro do ninho. Agora, doutora, a gente está chegando no final do nosso programa. Queria um sinal de alerta que você poderia dar. Qual que a gente precisa ficar ali atento, que não deve ser ignorado, que exigem ali atendimento de urgência, que pode ser de fato um sinal para a gente observar? Eu acho que é muito importante, diante de qualquer sintomatologia que surgir alergia, então, como a gente falou aqui, né, os quadros de rinite, coceira, espirros, coriza, os quadros de asma, falta de ar, chiado no peito, dificuldade para fazer exercício físico, às vezes numa criança pequena até dificuldade para mamar ou para dar risada, né, já pode desencadear os sibilos, o chiado, né, as lesões de pele, desde as urticárias até as dermatites, que podem ser por substâncias de contato, ou a dermatite atópica, que é uma situação que depende de uma condição alérgica intrínseca e também desencadeada por fatores de fora do organismo. Então, qualquer um a reação a medicamentos, a reação a alimentos, qualquer um desses problemas deve merecer, né, a atenção de um especialista para um diagnóstico correto, identificar a causa, tentar eliminar a causa, como o João bem explicou, e mesmo às vezes eliminando ou diminuindo esse fator de desencadeamento, o paciente ainda pode ter sintomas, então aí necessita, né, para os quadros crônicos de um tratamento preventivo. Hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico gigante, chegando a medicamentos de ponta aí nos quadros mais graves, né, os imunobiológicos que a gente fala, dessa forma a gente não pode prometer que vai curar as alergias, mas com tem certeza hoje em dia, eu fui uma criança asmática, na minha época era muito mais difícil o tratamento, e hoje em dia eu vivia no pronto-socorro, com falta de ar, né, ficava ali na janela tentando pegar ar, e hoje em dia tem muitas outras opções, né? Eu acho que é importante também desmistificar a questão do mito da bombinha, que ainda existe, né? As pessoas ainda relutam em começar um tratamento inalatório, né, por meio dos inaladores, né, as famosas bombinhas, mas é importante que a população saiba que esses medicamentos prescritos pelo profissional da saúde são seguros e são muito indicados tanto para o controle da rinite quanto da asma e devem ser usados para prevenir essas doenças. Eu queria só fazer um ponto que eu acho que a gente não tocou aqui, quando você fala da prevalência, por que aumenta, a gente tem que recordar que a gente está numa época aí de muitas alterações climáticas. Bastante. Nos extremos, né? O frio excessivo, chuvas, inundações, até o calor excessivo, queimadas, aumento de poluentes na atmosfera. Então, esse é um dos fatores, a gente acabou de ver aí de um congresso europeu que várias sessões mostraram isso, com dados assim muito fiéis, epidemiológicos, mostrando que no mundo inteiro essas alterações climáticas que estão acontecendo têm a ver com o aumento das inflamações alérgicas. Então, são fatores que individualmente talvez a gente não consiga resolver, mas eu acho que tem que ter a consciência de toda a população
preocupação de cuidar do nosso ambiente, não só interno, né, mas dentro do que a gente puder do externo, de diminuir fatores que aumentam, né, os poluentes no ar que a gente respira e torcer para que isso seja minimizado, vai vir a COP30 aí, vamos ver que propostas que a gente tem para minimizar isso, né? Tá certo. Muito obrigada, doutora Fátima, doutor João, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Falei para vocês que era rapidinho, passava rápido demais. E a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se perdeu alguma parte, quer rever outras entrevistas, o programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Se tiver alguma sugestão de tema também, alguma dúvida, mande um e-mail para nós. É o saúde@jovempan.com.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.